Eu não sei se você sabe, mas existem algumas infrações de trânsito que prevêem penalidade de suspensão do direito de dirigir. Sabia não? Por exemplo, andar de motocicleta fazendo aqueles malabarismos, empinando a moto e andando com uma roda só. Dentro desse rol de infrações que prevê a penalidade de suspensão do direito de dirigir, existem 3 infrações que prevêem a penalidade de suspensão do direito de dirigir por um prazo fixo. E esse prazo é um prazo de 12 meses. E 12 meses com o direito de dirigir suspenso é muito tempo. Bastante tempo. Hoje eu quero falar para você sobre essas 3 infrações e como você deve recorrer em cada uma delas. A primeira, eu te adianto logo aqui, que é a irmã gêmea da segunda. E essa infração, ou seja, as 2 infrações, ela tem um fator multiplicador por 10. Ou seja, como ela é gravíssima, R$ 293, há um fator multiplicador por 10. Ou seja, essa infração você vai ter que pagar um valor de R$ 2.993. Está lá no artigo 165. Essa infração, você tem que tomar cuidado porque ela é muito perigosa, porque além da suspensão do direito de dirigir por 12 meses, que é um prazo fixo, você pode também incorrer no artigo 306, que é o crime de dirigir sob a influência de álcool. Com certeza. Isso acontece muito nas fiscalizações da lei seca. O camarada vai lá, ingeriu bebida alcoólica, sopra o bafômetro e aí é constatado lá que ele ingeriu bebida alcoólica. Leandro, mas como é que é isso? Não foi comprovado que ele ingeriu bebida alcoólica? Como é que pode ser enquadrado no crime de dirigir sob influência de álcool? Por quê? Existe uma tolerância. Até 0,33 você não é enquadrado no crime de dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa. Você só responde administrativamente, ou seja, é só o artigo 165. Agora, se o seu teste do bafômetro der acima de 0,33, ou seja, se der a partir de 0,34, além da penalidade de multa, suspensão do direito de dirigir, R$ 2.993, você ainda vai responder pelo crime de dirigir sob a influência de álcool. Artigo 306 do CTB. A segunda infração, como eu disse, que é a irmã gêmea da primeira, vem logo em seguida, que é o artigo 165-A. Esse artigo ele começou a vigorar a partir de 2016, quando se começou a ter um boom de recusas do teste do bafômetro. O camarada parava na lei seca e, como ele tinha o direito de não produzir prova contra ele mesmo, ele se recusava a fazer o teste do bafômetro. E muitas das vezes ele havia bebido. Mas, pelo princípio da legalidade, como não havia lei que obrigasse ele a fazer, ele tinha um direito constitucional de não fazer prova contra si. Então ele se recusava a fazer o teste do bafômetro. A partir de 2016, o Congresso colocou esse artigo 165-A no CTB e que começou a punir a recusa do teste do bafômetro. E como eu falei no início, esse artigo 165-A também prevê um prazo fixo de suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Vale ressaltar, e aí já vai um bizu, que o artigo 165-A, se você for penalizado com ele, você não corre o risco de cair no crime do 306. Se você for flagrado e ficar comprovado que você ingeriu bebida alcoólica, além da penalidade do 165, você pode incorrer no crime de dirigir sob influência de álcool do artigo 306. Agora, se você se recusa a fazer o teste, você só vai ser enquadrado no artigo 165-A, que também prevê uma penalidade de suspensão do direito de dirigir por 12 meses e o pagamento de multa, R$ 293 multiplicado por 10. Então vale a pena. E aí eu não estou estimulando ninguém a beber e dirigir, porque você vai ter o princípio do contraditório e da ampla defesa, e no recurso você pode anular isso daí. Um outro detalhe é o artigo 277, no parágrafo 2º, isso também veio a partir de 2016, o agente fiscalizador
ele pode constatar que você está dirigindo sob influência de álcool através de imagem, de vídeo ou até mesmo de meros sinais que você dê lá. Não é que nem naqueles filmes lá que o cara fala, faz o 4, e aí você tem que fazer o 4 e você não consegue. Não, não é bem assim. O agente fiscalizador ele tem fé de ofício, então a palavra dele também vale. Mas ele precisa ter um conjunto probatório para poder te punir, para poder cercear o seu direito. Não é subjetivo não, tá? Ele tem que provar isso daí. A última, e eu de propósito deixei ela por último, porque eu considero que ela tem a mão mais pesada. Nós vimos que no 65A e no 165 existe a suspensão do direito de dirigir por prazo fixo de 12 meses, mais o fator multiplicador por 10. A 253A, ela tem um fator multiplicador por 20, ou seja, dá um valor de R$ 5.860. Essa infração ela veio para o CTB também em 2016, isso por causa daquela greve dos caminhoneiros de 2015, que parou diversas vias no Brasil todo. Mas essa infração, ela não alcança só os caminhoneiros que, por acaso, vêm interromper a via não, tá? Aquele tiozão do churrasco que fecha um lado da via, a rua, com seu carro e pede um outro amigo quando ele não tem um outro carro para fechar a outra ponta, também responde por essa infração. E nós já vimos aí que a mão é pesada. R$ 5.860, mais a penalidade de suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Eu quero ressaltar que todas essas três infrações, que eu chamo de trindade do direito de trânsito, elas precisam de abordagem. Nenhuma dessas três pode ser caracterizada sem a abordagem do agente de trânsito, tá? Então o agente de trânsito tem que te abordar. Se ele não te aborda, já é a primeira nulidade para você apresentar no seu recurso. Por isso é importante você também ler o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, porque lá tem todo o procedimento de como os agentes de fiscalização devem proceder, quando se deve autuar e como se deve autuar, e quando não se deve autuar. E como eu falei de auto de infração, Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, preste atenção no auto de infração, porque pode existir outras irregularidades também no teu auto de infração. Preenchimento desse auto de infração, modelo do bafômetro, se esse modelo está aprovado, se esse modelo foi fiscalizado e foi aprovado pelo Inmetro. Então existem diversas situações que anulam esse auto de infração dessas três multas que tem a mão pesadíssima, principalmente a do artigo 253A. Se você foi multado em uma dessas três infrações, preste muita atenção para que o seu bolso não venha sangrar. Você viu aí que as duas primeiras que nós falamos tem o fator multiplicador por 10 e a última o fator multiplicador por 20. Ou seja, as duas primeiras R$ 2.993 e a última R$ 5.860. Se você tiver dúvida, crítica, sugestões, comenta aqui embaixo. Um forte abraço e seja consciente no trânsito.